Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em Gotas de Luz, uma obra que consegue condensar uma sabedoria imensa em versos que são ao mesmo tempo poéticos e muito simples. Foi escrita pelo autor espiritual Emmanuel. Pense em cada estrofe como um pequeno farol, sabe? Oferecendo um guia para essa jornada complexa da alma. Vamos descobrir juntos o poder que existe nessas pequenas iluminações. Para a gente captar a essência dessa obra, acho que nada melhor do que a história que abre o prefácio dela. É uma anedota que mostra de um jeito bem forte, bem dramático, como um único momento, uma única gota de luz, tem o poder de reescrever um destino inteiro. A cena que se desenrola aqui é de pura tensão. Tentem imaginar um homem cego pela amargura, envenenado pela calúnia, prestes a cometer um ato sem volta. Com a arma na mão, ele está a um passo de invadir a casa de um antigo amigo, carregando um propósito terrível no coração. E então, bem na beira da tragédia, o inesperado acontece. O som mais puro e inocente que se pode imaginar, o canto de um pequeno canário, rasga o silêncio. Aquela melodia, vindo de uma árvore ali perto, quebra não só o silêncio, mas a própria escuridão daquele momento. A melodia atinge ele em cheio. Ele para, a arma pesando na mão. Aquele canto, tão simples, soa como um aviso divino, um lembrete de que a justiça que ele queria fazer não era a dele. E essa pequena pausa, essa reflexão, o salva do abismo. E é exatamente isso que são as gotas de luz. Pequenas intervenções que nos resgatam das nossas maiores sombras. Essa história do início é a porta de entrada perfeita para o tema central do livro, a exploração das nossas sombras. A obra é um convite para a gente olhar para dentro e encarar de frente as lutas internas que são universais, os desafios que acabam mudando o nosso caminho. Aqui, o livro nos dá uma imagem muito poderosa sobre a dualidade. Pensem num mesmo tronco de árvore, numa mesma situação da vida. A gente pode ser como a abelha, que busca o néctar para criar o mel, a fortuna. Ou a gente pode ser como a aranha que da mesmíssima fonte tece o veneno da destruição. A matéria-prima é a mesma, a escolha do que fazer com ela é inteiramente nossa. E os versos são diretos, sabe? Eles detalham as consequências dessas sombras. A soberba nos cega, porque quem se acha o centro do universo não consegue enxergar mais nada. A ingratidão apaga a memória das coisas boas, nos deixando sempre vazios e insatisfeitos. A inveja nos impede de crescer, porque a nossa energia vai toda para tentar derrubar o outro, em vez de construir a nossa própria subida. E o tédio, que é fruto de não fazer nada, vira uma ferida silenciosa na alma. Mas a obra não se limita a apontar nossas sombras, não. Ela nos equipa. Para cada desafio interno, o livro nos oferece ferramentas, virtudes práticas que a gente pode cultivar para não só navegar, mas para transformar esses desafios. A primeira ferramenta é a humildade. E aqui, a obra faz uma distinção que é fundamental. A humildade de verdade se mostra no serviço, constante, genuíno. Ela não pode ser confundida com a vileza, que só se curva e bajula por puro interesse, buscando ganhos próprios. Em seguida, a gente tem a paciência. O livro descreve ela como um tesouro oculto. E não é uma espera passiva, sabe? É uma força silenciosa que nos ancora no meio das tempestades. É a perseverança que garante que, apesar de tudo, a gente continue caminhando na direção dos nossos objetivos. Com essas ferramentas em mãos, a jornada de crescimento ganha mais clareza. Os versos nos mostram que essa escalada espiritual depende de dois pilares: a bondade, que funciona como uma lanterna iluminando nossos passos, e a retidão, que serve como o trilho firme que não nos deixa descarrilhar. Mas, de que adianta ter as ferramentas se elas ficarem guardadas na caixa? É aqui que o livro nos apresenta sua mensagem mais poderosa. A virtude e a fé ficam vazias até que se transformem em ação concreta. A obra é um verdadeiro chamado à ação. Não basta aprender, é preciso ensinar e esclarecer. Não basta trabalhar, é preciso ajudar e auxiliar. O perdão não pode ser uma opção, mas uma constante. E acima de tudo, o bem não é algo para o futuro. Ele tem que ser feito aqui e agora, sem disputas ou adiamentos. As palavras, os lamentos, os discursos, tudo isso tem seu lugar, claro. Mas os versos nos alertam que, sem a base sólida de um caminho nobre, de um caminho direito, todas essas boas intenções acabam virando fumaça. São bonitas, mas vazias e passageiras. E então, a gente chega na síntese de toda a filosofia do livro. No final das contas, toda a fé, toda a complexa jornada espiritual pode ser resumida em uma única e poderosa palavra, em uma única ação: caridade. Certo. E qual é o resultado dessa jornada de ação e de virtude?
A resposta, segundo a obra, é a consequência mais natural e, talvez, a mais desejada de todas, a conquista da paz interior. A paz verdadeira, aquela que fica, não é um presente que vem das circunstâncias de fora. Os versos nos ensinam que ela nasce de um único lugar, de dentro. Ela brota de uma consciência tranquila, da certeza de que estamos fazendo o nosso dever. A obra também nos lembra do poder imenso do autocontrole. Vencer a própria língua, dominar os próprios impulsos, é uma vitória maior do que vencer qualquer guerra externa. Porque, muitas vezes, o silêncio não é a ausência, mas a mais profunda demonstração de força e de sabedoria. E com isso, a gente encerra essa análise com a reflexão final. A obra Gotas de Luz nos deixa com este questionamento profundo. Talvez a batalha mais importante de todas não seja contra os outros ou contra o mundo, mas sim aquela batalha silenciosa que acontece todos os dias dentro de nós.